Também aqui nós estamos ao vivo no YouTube do Povo Online. Chega junto e vem conversar com a gente. Em meados de outubro, foi publicado um decreto que oficializou a criação da primeira zona de processamento de exportação privada no país, no estado do Espírito Santo. No Brasil, a primeira ZPE em funcionamento está localizada no Ceará, no Pecém. Desde então, segundo o Ministério da Economia, o país tem 17 zonas autorizadas, distribuídas por 16 estados. Para falar sobre a importância, a atuação, as vantagens das ZPEs, nós vamos conversar com a advogada, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, sócia do escritório Albuquerque Melos Advogados, Thaísa Garcia. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui falando com você sobre esse assunto que é tão importante para o nosso país. Para a gente começar e para deixar tudo muito bem explicadinho para quem nos ouve e nos assiste, o que é e como é que funciona uma ZPE? O que são essas três letrinhas, né? Zona de processamento de exportação. A gente está falando de uma área de livre comércio com o exterior. Então, é uma iniciativa, né, do Estado para criar áreas que vão ter condições diferenciadas, benefícios para que essas empresas se instalem nesses locais, para que elas possam fazer a venda de produtos e também serviços industrializados e a exportação de serviços, sempre com foco no exterior. Uhum. Quais são as vantagens para as empresas, né, que participam, tem algum tratamento diferenciado, como isenção, redução tributária, cambial administrativa? Quais são essas vantagens? Tem sim. Acho que a ZPE ela é uma iniciativa interessante, que ela tem por finalidade desenvolver o comércio internacional e também desenvolver as regiões menos desenvolvidas. A ideia é que com essas empresas entrando nessas áreas, você tenha isenção de tributos e alíquota zero. A gente está falando do imposto de importação, imposto sobre produto industrializado, COFINS, PIS, o adicional de frete sobre renovação da marinha mercante. Então, a gente tem esses benefícios tributários, né, para os ativos que vão incorporar essas novas indústrias e também para os insumos, para as matérias-primas. Então, o encargo tributário que a gente tem no país, ele não é desdobrado para essas operações internacionais, né? Então, tem esse diferencial de você entrar no mercado internacional sem esse ônus. Além de alguns benefícios cambiais, por exemplo, a gente não tem limite para ter divisas no exterior, uma vantagem cambial que existe, e também algumas licenças federais são dispensadas, mas a licença ambiental, por exemplo, questão sanitária, elas estão mantidas. Além da questão da logística, né? Você tem uma facilidade, uma velocidade por estar numa área alfandegada. Essa área é tida como uma zona primária, seria como se você estivesse dentro de um aeroporto ou de um porto. Uhum. Então, você tem toda uma vantagem também econômica de velocidade e algumas burocracias que, eventualmente, por você já estar numa área alfandegada, essa empresa vai ter de benefício. Em 2021, né, teve aí a sanção do novo marco legal das ZPEs, né, e mais recentemente, inclusive eu comecei aqui essa conversa falando sobre essa ZPE privada. Em outubro, né, foi publicado o decreto que oficializou a criação da primeira zona de processamento de exportação privada no país. Então, explica para a gente qual é a diferença de uma ZPE privada, uma ZPE pública, e sobre essas modificações recentes, qual é a sua análise? A gente teve, né, algumas inovações, né, no marco regulatório. Uma delas é exatamente a possibilidade de uma ZPE ela ser administrada por uma empresa privada, né? Uma área de ZPE é uma área alfandegada e tem uma empresa que faz toda a gestão, o monitoramento e a fiscalização. Aí no Ceará, e até a edição dessa lei, ela era feita por um município ou estado, era quem tinha a possibilidade de fazer essa gestão. A gente tem agora uma inovação, o Espírito Santo realmente o primeiro local onde vai ser administrado por uma empresa privada. A iniciativa, tanto na iniciativa pública como privada, a ideia é que seja uma gestão econômica, com ganho para a operação. Acho que a grande diferença que a gente tem
é que acaba que você tem uma influência política menor, porque você está falando de uma iniciativa, uma empresa que já tem um know-how, já tem uma experiência de como conduzir um negócio numa perspectiva econômica. Mas eu acho que o grande ponto de evolução que agrega muito valor nessa mudança é porque existe um investimento para você fazer essa administração de uma ZPE. Então, o CAPEX, ele é alto. Então, quando ele era da União, a União quem tinha que estar investindo, né, em tecnologia, na fiscalização, né, na área que ela vai disponibilizar para essa ZPE. E com a vinda da iniciativa privada, a gente aumenta a possibilidade de novos players nesse mercado para fazer a gestão de uma ZPE. Uhum. Mas, a princípio, ambas as modalidades elas são fiscalizadas por um conselho vinculado ao Ministério da Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que vai fazer todo esse monitoramento macro das atividades da ZPE. Mas, pela legislação que a gente tem principal, é mesmo a característica de ser um investimento privado ao invés do investimento público. Só uma dúvida, assim, né, bem pequena, de leiga mesmo no assunto, porque você, obviamente, você traçou aí as diferenças e falou do ponto de vista da gestão pública, né? Inclusive, você citou aí a possibilidade de uma interferência política, aí a gente pensa numa administração de uma ZPE privada e tem os interesses econômicos, né? Então, são empresas diferentes, assim, de alguma forma, o que pode ou não pode haver essa interferência econômica, esse conflito de interesses, não sei, algo nesse sentido. A ZPE, a empresa que administra a ZPE, mesmo a empresa pública, é claro que ela vai reinvestir sempre esse capital dentro da atividade econômica para desenvolvimento da ZPE. E numa atividade privada, você vai ter acionistas, você vai ter o interesse de quem está explorando aquela atividade. Mas a ZPE, ela vai além de só a exploração, né? Ela tem também o desenvolvimento econômico como um todo. Então, ainda que você não tenha mais, né, o Estado fazendo a gestão direta dessas empresas que estarão nessas áreas alfandegadas, você tem outros benefícios, que são os impostos, a geração de empregos. Mas, na verdade, o que você tem de regulamentação, de aplicação para a ZPE, não tem uma norma específica para a gestão de empresa privada e uma norma específica para a empresa pública. Ambas vão ter que fazer o monitoramento, a gestão, e aí, claro, que a questão do direcionamento do lucro, aí sim você vai acabar tendo uma diferença pelo perfil de uma empresa privada que vai ter sócios, e é natural que, eventualmente, de acordo com o lucro, eles façam um levantamento em cima dessa atividade. A ideia é você ter mais ZPEs, porque tem um investimento alto, né? Não adianta a gente ter uma lei que não permite a entrada da iniciativa privada e ela não sair do papel. Uhum. Só para a gente concluir, a perspectiva, então, de novas ZPEs privadas, é uma tendência, essa nova modalidade privada em outras regiões? Eu penso que sim, eu penso que é uma tendência natural. A gente teve durante muito tempo ZPEs que foram autorizadas e ainda não servem, porque você teria que ter um investimento significativo para iniciar. Você tem que ter área, você tem que ter toda uma tecnologia para fazer, né, o cercamento, você tem que fazer o monitoramento, você tem que ter segurança. Então, a partir do momento que você abre para a iniciativa privada fazer esse investimento, eu acredito que a tendência realmente seja a gente ter novas zonas com essa perspectiva do capital privado. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma ótima tarde e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Nós conversamos com a advogada Thaísa Garcia, na pauta as ZPEs. Sara. Maísa,